Meu nome é Anivaldo Ramos, sou professor aqui da turma Total Class do Palavra Exata e com uma proposta bem interessante aqui para os nossos alunos, né, trabalhar com uma turma de nivelamento e assim, nós elencamos alguns tópicos que são tópicos que, sem nenhuma dúvida, vai auxiliá-los sobremaneira, ok? Então, sem mais delongas, a gente vai trabalhar com vocês com um conteúdo, no primeiro momento, que ele vai te dar pré-requisitos, né, para demais conteúdos. Quais seriam esses conteúdos? Tabela periódica, distribuição eletrônica, número quântico, isso em relação à parte da química geral. Logo em seguida, eu vou trabalhar com vocês dentro da química orgânica, certo? Também noções de nomenclatura, para que isso possa também auxiliá-los aí em outras partes, como a parte de isomeria, de reação orgânica, de propriedades físicas dos compostos orgânicos. Por fim, também elencando a parte da fisicoquímica, eu também vou trabalhar com vocês a parte de pilhas, tá? Um conteúdo cuja recorrência dele é bem grande nas provas de vestibulares, quaisquer que sejam os vestibulares, ok? Então a gente vai começar nesse primeiro momento e aí esse material, inclusive, ele vai estar disponibilizado para vocês. Tranquilo? Então vamos lá, sem mais conversa e vamos para o que interessa. O que foi que eu coloquei para vocês aqui, gente? No primeiro momento é uma parte de tabela periódica. Qual é a grande dificuldade que eu vejo nos meus alunos em sala? Você vai trabalhar a parte de identificação de funções inorgânicas, você vai construir um sal, certo? Você vai construir um ácido, você vai construir uma base. E aí, vez por outra, os alunos não entendem a questão de cargas, certo? E tudo isso, meus queridos, acaba incluso nesse pequeno tópico que eu botei para vocês aqui. Então, o que se refere à tabela periódica? O que vocês precisam para que a gente possa, quando, de fato, no presencial, a gente ter isso bem afinadinho? A gente tem que saber as condições dos elementos do grupo A. Vamos começar com o grupo A, que já vai ajudar bastante. O que a gente trabalha aqui? Ó? As condições NS1, NS2, NS2NP1, NS2NP2, NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5, NS2NP6. Primeira pergunta, Anivaldo, o que isso significa? Peço que vocês dêem uma olhada para essa observaçãozinha que eu botei para vocês aqui. É o que a gente chama de elétron diferenciador. O que vem ser esse elétron diferenciador? Ele, assim, num linguajar muito simples, ele acaba sendo o último elétron a ser colocado, a ser alocado na distribuição eletrônica. A partir desse elétron, galera, a gente consegue identificar qual é a família. Gente, pelo amor de Deus, a gente não pode ter dificuldade com isso daqui para frente, ok? E com certeza isso vai dar bem legal. Vejam bem, ó. Eu coloquei para vocês aqui o elemento químico cálcio, certo? E aí, nesse caso, percebam que o número atômico foi colocado para vocês. A partir disso, nós vamos fazer a distribuição eletrônica. Vejam, quando eu faço essa distribuição eletrônica, aquilo que nós vamos ter vai ser isso, ó. 1s2, 2s2, o 2p6, 3s2, bacana aqui, o 3p6 e, por fim, nós temos o 4s2. Então, vamos lá. Dá para eu identificar a qual família da tabela periódica esse elemento pertence? Sim. E como é que eu faço isso? Analisando exatamente as condições. O N, ele indica a camada, consequentemente o período. E esse númerozinho bem aqui é o que eu estou identificando a família. Se a gente for perceber, bacana, ó, o que nós temos é um elemento que pertence a qual período? Nesse caso, pertenceria ao quarto período da tabela periódica e, como consequência, o elemento da família 2A. Isso é o que eu quero que vocês conheçam agora. Existem as particularidades dos metais alcalinos terrosos. Existem as particularidades dos metais alcalinos, aliás, de todos os elementos, de todos os grupos. Mas, por hora, o que é importante é que você saiba reconhecer a família que o elemento pertence. Vamos lá, continuar.
Se eu tenho bem aqui o alumínio, vejo, no alumínio, para eu fazer a distribuição, olha o que nós vamos ter. Nós vamos ter 1S2, de novo, ó, 2S2, 2P6, aqui o 3S2 e eu parei no 3P1. Gente, pasmem no que eu vou colocar para vocês. Tem alguns alunos que ainda têm dificuldade com isso, mas de uma forma muito simples, vamos deixar isso claro para vocês. Para todo P, todo subnível P, eu sempre vou ter um S completo na mesma camada. Então, vamos lá. Para todo P, eu sempre tenho um S completo na mesma camada. Não caio em tentação de indicar isso aqui como elemento da família 1A. Caso contrário, tu estás incorrendo no erro. Portanto, nessa situação, a que família pertence esse elemento? Pertence à família 13 ou à família 3A. Eu estou dizendo família 3A, gente, porque, por exemplo, quem trabalha muito com esse tipo de questão é o EMA. E a UEMA ainda, né, se abraça com termos um pouquinho mais antigos. Tá? Então, tanto 13 quanto 3A acaba sendo a mesma coisa. Repito, a gente no presencial aqui com vocês vai indicar cada propriedade de cada família, ok? O que nos interessa, por hora, é sabermos identificar a qual família esse elemento pertence. Por que eu coloquei isso? Ó, a gente agora aqui vai perceber o gálio. Analisando o elemento químico gálio. Vejam, nessa situação, portanto, nós vamos ter 1S2, 2S2, para cá, queridos, 2P6, 3S2, nós vamos ter o 3P6. Vamos um pouquinho embaixo, ó. Aqui, 4S2, nós vamos ter o 3D10 e para cá o 4P1. Como eu disse a vocês, tomem o devido cuidado para não cair em tentação e errarem as questões. Porque nesse caso, mais uma vez, o aluno, ele acaba imaginando que isso aqui estaria se referindo a um elemento da família 1A. Em verdade, eu digo a vocês que não. Olha a observaçãozinha que eu botei para vocês. Para todo S, para todo subnível S, sempre existe um subnível P na mesma camada. Então, nesse caso aqui, olha lá, a mesma camada, indicando também que esse elemento pertenceria a qual família, meus queridos? Nesse caso, a família 3A. Vejam, isso é o que me dá as condições. Isso, meus amigos, vai acabar te ajudando para que você possa identificar qual é o tipo de ligação que o elemento pode produzir. Se a ligação vai ser uma ligação iônica, se a ligação vai ser uma ligação covalente, se a ligação vai ser uma ligação metálica. Quando a gente descer lá para, no caso da fisicoquímica, que eu for trabalhar contigo, propriedades coligativas, tu vai entender por que determinados sais produzem uma pressão de vapor menor do que outro quando colocado num líquido, ok? Então, muitos alunos têm dificuldades, repito, por conta dessa situação que ela é extremamente simples. Mas ainda existem outros detalhes e esse detalhe vai ficar para o próximo minutinho da aula. Já aguardo vocês. E aí, galera, para a gente continuar aí com o nosso estudo, esse estudo que está dando para vocês aí um embasamento que a gente espera, né, quando estiver aqui no presencial conosco, a gente consiga, né, dar mais aulas mais bem práticas para vocês. Então vamos lá. Ó. É interessante que vocês conheçam, que vocês tenham uma ideia daquilo que nós chamamos de camadas eletrônicas, de subníveis, de orbitais. É certo que isso bem aqui que eu pus para vocês, ele tem uma consequência. E essa consequência está associada ao que nós denominamos de modelos atômicos. Então a gente vai ter a oportunidade de estudar modelo atômico de Dalton, de Rutherford, modelo atômico de Bohr, princípio da dualidade, princípio da incerteza. Mas o fato é que isso aqui é uma consequência, tá bom? E de toda sorte, vai auxiliar bastante vocês no estudo de tabela periódica, como a gente começou a ver no primeiro momento da aula. Então, vejam, gente, aqui nós temos o que nós denominamos de camadas eletrônicas. A gente trabalha dentro de modelos atômicos com o que é denominado de probabilidades, certo? Então, vejam bem,
Aqui, as camadas, elas vão te dizer o número máximo de elétrons que existem em cada uma delas. Eu sei que eles estão lá, só não sei te dizer com precisão onde vão estar. O fato é que, aqui nós temos, por exemplo, camadas K, L, M, N, O, P e Q. Tudo bem? E dentro dessas camadas existem um número máximo de elétrons. Bacana? Então, bem rapidinho, camada K comporta no máximo 2 elétrons. A camada L comporta no máximo 8, a M 32, a N 32, ok? A O também vai te dar 32 elétrons aqui, a P 18 e a Q são 8 elétrons. Bacana? Então vejam, dentro de cada camada dessas nós vamos encontrar os subníveis, ok? Ou as subcamadas energéticas, como queiram chamar. Quais são esses subníveis? Os subníveis que nós temos é S, P, D, F. A gente não vai adentrar aqui nos subníveis teóricos, né? Subníveis G, H, enfim. Por hora, a gente vai trabalhar exatamente com esses. Subníveis S, P, D, F. Sendo que cada um desses subníveis, eles comportam um número máximo de elétrons. Vocês devem ter percebido que lá, para que a gente possa identificar as famílias, eu necessito disso daqui, tá, gente? Então, às vezes, a grande dificuldade, como frisei no primeiro momento da aula, é porque às vezes a gente não tem ideia disso. Aí trava lá na tabela periódica, certo? Daí por diante se torna um verdadeiro caos, ok? Enfim, cada subnível desse comporta um número máximo de elétrons, como daqui a pouquinho a gente vai pôr para vocês. Por fim, nós temos aquilo que nós denominamos de orbitais. Orbital, tá, gente? É a região onde você tem a maior probabilidade de nós encontrarmos elétrons, ok? Repito, isso está associado ao modelo das probabilidades, que não é o objeto dessa aula. O que eu quero que vocês, nesse primeiro momento, a gente consiga visualizar? Um orbital, ele comporta no máximo, te liga no que eu vou colocar, comporta no máximo 2 elétrons. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. E a gente vai ver que esses elétrons, ele tem essa representaçãozinha aqui, ó. Eu tenho isso, ó. É uma setinha bacana. Na verdade, essa primeira criaturinha bem aqui, tu vai chamar, convencionou-se de primeiro elétron, tá, gente? Então, bacana aqui, primeiro elétron. E para cá, convencionou-se essa criatura como sendo do segundo elétron. Certo? Eu quero só que vocês visualizem que o orbital comporta, no máximo, 2 elétrons. Então, a notação bacana para isso vai ser esse grande lance bem aqui. Tá, gente? Nivaldo, isso daqui pode vir numa questão de prova, gente, não só pode, como já veio, tá? Tá certo? Foi na prova da UEMA, já tem um certo tempo, mas isso já foi, sim, objeto de prova. E, pasmem, tem gente que se equivoca com isso. Num outro momento da aula, o terceiro momento da aula da gente, eu vou comentar bem rapidinho para vocês sobre números quânticos. E lá vocês vão ver que existe o preenchimento de orbitais. Então, por exemplo, quando você pega um orbital desse jeito bem aqui, certo? A gente vai ver que existe uma regra que é chamada de regra de Round. E eu só posso preencher o segundo elétron depois que todos os primeiros estiverem completos, estiverem preenchidos. Então, se por um acaso tu tiveres aqui P4, não é correto você fazer isso. 1, 2, 3, 4. Fizer isso aqui, meu querido, é caixão e vela preta, tá? Meu filho simplesmente vai errar. E é uma questão que ela é extremamente boba, uma questão que ela é extremamente simples. Então, o correto para esse preenchimento seria exatamente isso daqui, ó. Então, se tu tens o P4, vejam, eu só posso preencher o segundo depois que todos os primeiros estiverem completos. Então, te liga na advertência aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, esse preenchimento é correto. Mas vamos lá. Para que a gente possa chegar até esse ponto, é importante que a gente conheça aqui as distribuições eletrônicas. E no caso da distribuição eletrônica, gente, é pelo diagrama de Linus-Pauling. Bem rapidinho, bem simplesinho, tá? Então vejam, na sequência aqui, queridos, a primeira camada comporta no máximo 2 elétrons. Quem me der essa possibilidade é o subnível S.
primeira camada, 1s2. A segunda camada comporta no máximo, vejam bem aqui bonitinho, ó, ela comporta no máximo 8 elétrons. Se ela comporta no máximo 8 elétrons, eu tenho que botar de forma acumulada os subníveis sp. Te liga bem aqui, ó, S2P6. Se você for para a terceira camada, ela comporta no máximo 18 elétrons. Para eu ter 18 elétrons, eu tenho que ter exatamente os subníveis sp e d. E assim por diante. Agora, vamos lá, para fazer bonitinho aqui, para a gente não errar na prova. Aqui, queridos, pelo diagrama de Linus Pauling, olha, 1s2, bem bonitinho, 2s2, aqui nós vamos ter 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, na sequência, ó, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, aqui nós teríamos 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 e, por fim, esta condição bem aqui do 5f14 até o 7p6. Vocês devem ter percebido, eu repito, lá no primeiro momento da aula, quando eu coloquei para vocês as condições de identificação dos elementos da tabela periódica, no grupo A, eu nem corri para o grupo B, mas só para o grupo A, vejam que aquelas condições elas necessitam que eu conheça exatamente aquilo que nós chamamos da distribuição eletrônica. Com um detalhe que é muito importante, gente, eu tenho que saber o que significa camada de valência. Camada de valência também é chamada de camada mais externa. Eu também tenho aquilo que eu chamo de camada mais energética. Ivaldo, o que significa camada de valência? A camada de valência, gente, é o último ou maior número da distribuição eletrônica e a camada mais energética, onde se esgota a distribuição eletrônica. A gente vai trabalhar com isso no outro momento da aula, daqui a pouquinho eu volto com vocês, e daí então a gente vai trabalhar legal, mostrando como é que isso funciona em alguns tipos de questões. Ok, queridos? Grande abraço.